Deus em Cristo seja louvado, da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Aprove a Deus levantar no século XXI, terceiro milênio, mais um dos seus atalaias para levar uma mensagem de reconciliação com Deus e com a sua santa palavra. Deus nunca levantou um atalaia na terra quando os povos da terra estavam obedecendo a Deus na terra. Quando Deus levantava o seu atalaia na terra, era para repreender a desobediência dos povos da terra. O grande amor de Deus pela raça humana é grande, a tal ponto que ele mandou o seu único filho para fazer uma reconciliação com Deus e com a sua santa palavra com o povo aqui na terra. O maior atalaia que Deus levantou aqui na terra, o que Deus enviou a esta baixa terra, foi o seu Filho Jesus Cristo. E todos que se tornarem cristãos aqui na terra são chamados por Deus para ser atalaias. Nós vamos descrever nesta mensagem 3 tipos de pessoas que tem aqui na terra. O primeiro tipo de pessoas que tem aqui na terra são reconhecidos como crentes. O segundo tipo de pessoas que tem aqui na terra são reconhecidos como evangélicos. E o terceiro tipo de pessoas que tem aqui na terra é reconhecido como cristãos. Naquele dia, qual é o povo que Deus vai justificar? É o povo crente? É o povo evangélico? Ou é os cristãos? Tem muitas pessoas que são crentes e evangélicos e não sabem o que é ser cristãos. Há uma grande diferença entre os crentes, os evangélicos e os cristãos. Mas qual é a diferença que tem os crentes, os evangélicos e os cristãos? A partir de hoje, dia 5 de junho de 2019, estou tomando uma decisão. Não faço mais parte dos evangélicos, também não faço mais parte dos crentes. A partir de hoje, eu quero fazer parte de um povo chamado cristãos. Se eu não encontrar estes povos chamados cristãos aqui na terra, ficarei em minha casa sozinho, sendo cristão, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho certeza que não ficarei sozinho em casa, sendo cristãos, porque tem muitas pessoas que são cristãos aqui na terra. Não tenho dúvida que no meio dos crentes e dos evangélicos ainda tem muitos cristãos. No dia que os crentes e os evangélicos despertarem do sono, abrirão os olhos e vão ver a grande diferença entre os crentes e os evangélicos e os cristãos. Muitos crentes e muitos evangélicos dormem entre os mortos. Vamos ouvir o que um cristão falou sobre os que dormem entre os mortos? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1 a 17. Aqui Paulo nos mostra os 2 tipos de pessoas que tem aqui na terra, no meio dos cristãos, que são os crentes e os evangélicos. Os amados irmãos e ouvintes talvez não saibam como se conhecer no meio dos cristãos, os crentes e os evangélicos. O Senhor Jesus Cristo nos dá uma dica como conhecer quem são os cristãos e quem são os crentes e quem são os evangélicos. Leiamos Mateus 7, 15 a 20. Jesus disse: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós, disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos são conhecidos. Colhe-se porventura a uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e porém toda árvore mau produz maus frutos. Uma árvore boa não produz maus frutos, nem uma árvore mau produz bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Se o Senhor Jesus Cristo estivesse pessoalmente, hoje no século XXI, no meio dos crentes e dos evangélicos, ele usaria as seguintes palavras: guardai-vos dos crentes e dos evangélicos, que eles estão disfarçados em cristãos, mas nos seus corações só tem hipocrisia e crueldade. São lobos cruéis devoradores disfarçados em ovelhas. Já dá para você conhecer quem são os crentes e os evangélicos pelas suas práticas. Que não condiz com as práticas de um cristão verdadeiro.
são realmente crentes e evangélicos. O Senhor Jesus Cristo nos mostrou os crentes e os evangélicos. Vejam, que os crentes e os evangélicos que não se converterem ao Senhor Jesus Cristo, vão ouvir naquele dia do Salvador Jesus Cristo, ele vai dizer, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus. O reino dos céus é somente para aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos crentes evangélicos naquele dia vão se lamentar na minha presença, ou na presença do Senhor Jesus Cristo, dizendo, Senhor, Senhor, nós fizemos muitas maravilhas em Teu nome, nós curamos em Teu nome, nós expulsamos demônio em Teu nome. Uns vão dizer, Senhor Jesus Cristo, eu era crente e Te aceitei como meu Salvador. Outros vão dizer, Senhor, eu era evangélico e também Te aceitei como meu Salvador. O Senhor Jesus Cristo vai dizer para os crentes e os evangélicos, vocês me aceitaram como Salvador, mas nunca se tornaram cristãos. Realmente vocês eram crentes e evangélicos, mas não eram cristãos. No reino de meu Pai, só vai entrar os cristãos que me obedeceram na terra. No reino de meu Pai, só tem lugar para os cristãos. Não tem lugar para os crentes e os evangélicos. Só tem lugar para os que forem realmente cristãos aqui na terra, que acreditaram no meu sacrifício no duro madeiro da cruz do Calvário. Os crentes e os evangélicos profanaram o meu sacrifício, praticando obras da lei, a qual eu cumpri na dura cruz do Calvário. O dízimo fazia parte das obras da lei, da velha aliança, mas os crentes e os evangélicos pregavam para os seus fiéis que quem não fosse fiel nos dízimos estariam sendo infiel a Deus. Quem não pagasse fielmente os dízimos estariam roubando a Deus. Somente os crentes e os evangélicos pregavam para os seus fiéis a prática do dízimo rigorosamente, sob pretexto que se não pagassem os dízimos para o seu Deus, não teriam salvação e nem o direito de entrar no reino de Deus. Jamais o verdadeiro cristianismo praticaram a lei do dízimo na graça do Filho de Deus aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo advertiu os povos de geração em geração, até a consumação dos séculos. Enquanto os séculos não forem consumados, as palavras do Senhor Jesus Cristo não perdem a sua validade na terra. Então, aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo que ficou escrito em Mateus 7, 15 a 23, ainda não perdeu a sua validade na terra, porque os séculos ainda não foram consumados. Então, quem são aqueles que naquele dia o Senhor Jesus Cristo vai dizer que não conhece, que não sabe de onde eles são, e vai chamar de malditos praticadores de iniquidade? É lamentável de se dizer, mas não podemos ocultar estas verdades para os crentes e os evangélicos. Só quem não vai ouvir estas duras palavras do Senhor Jesus Cristo naquele dia é os cristãos, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Quem está apto para descobrir estas verdades reveladas dos céus pelo Espírito de Cristo? Somente os cristãos estão aptos para descobrir quem são os crentes e os evangélicos que estão separados de Cristo, que estão caídos da graça de Cristo aqui na terra, nesses últimos tempos. Quando o Senhor Jesus Cristo pregou aquela mensagem de Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 23, ele já estava vendo estas multidões de crentes evangélicos no final dos tempos. O capítulo 7, versículo 15 a 23 de Mateus, é o retrato ao vivo e a cores dos crentes e dos evangélicos do século XXI, no terceiro milênio. Amados irmãos e ouvintes, a porcentagem de crentes e evangélicos é muito alta hoje no século XXI. A porcentagem de cristãos é um pequeno rebanho. Vejam bem, irmãos, como se encaixa as palavras do nosso Divino Mestre, que os cristãos é um pequeno rebanho hoje no século XXI, e os perdidos é um grande rebanho. Vejamos, Lucas capítulo 12, versículo 32, o Senhor Jesus Cristo disse, não temos um pequeno rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o reino. O reino que está preparado por Deus para um pequeno rebanho. E este pequeno rebanho é reconhecido por Deus aqui na terra como cristãos.
No pequeno rebanho não tem crentes e nem evangélicos. Este pequeno rebanho tem os seus nomes escritos no livro da vida no Cordeiro do Céu, nos céus. Naquele dia Deus só vai reconhecer os cristãos como filho de Deus. Crentes e evangélicos não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro nos céus. Pense em um povo profano, este povo chamado crentes e evangélicos. Os crentes e os evangélicos não acreditam que são profanos, mas eu vou lhe provar com base nas escrituras, ou seja, na graça do Filho de Deus, que os crentes e os evangélicos são profanos. Uma das maiores profanações dos crentes e dos evangélicos é a cobrança do dízimo para não roubarem a Deus. O dízimo faz parte do evangelho anátema que Paulo mostrou em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 12. Os crentes e os evangélicos estão perturbando o evangelho de Cristo aqui na terra e profanando o sacrifício do Filho de Deus que ele fez na dura cruz do Calvário por nós. Eu desafio aos crentes evangélicos para eles me provarem que não são profanos e que o dízimo na graça de Cristo não é profanação. Vamos meditar na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 28 e 29. Quem não obedecesse à lei de Moisés morria sem misericórdia, com a testemunha de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. O castigo dos crentes dos evangélicos vai ser mais rigoroso do que o castigo do povo da lei de Moisés. Na lei de Moisés, morria somente a matéria humana. Na graça de Cristo, morre a alma, corpo e espírito. Talvez alguém não sabe o que é profanar o Espírito da graça. Todos os crentes evangélicos profanam o Espírito da graça de Cristo. Os crentes evangélicos talvez queiram uma prova como eles profanam o Espírito da graça de Cristo aqui na terra. Existem muitas profanações ao Espírito da graça de Cristo. Uma das maiores profanações à graça de Cristo é pagar dízimo para se salvar. Me mostre uma igreja evangélica que não cobre o dízimo dos seus fiéis com pretexto que quem não pagar os dízimos está roubando a Deus, e por roubarem a Deus não tem o direito de entrar no reino de Deus. Essa é uma das grandes profanações dos crentes e dos evangélicos hoje no século XXI. Os crentes evangélicos têm a mente cauterizada, que afirmam que quem não pagar os dízimos não tem salvação, não tem direito de entrar no reino de Deus. Será que os blasfemadores herdarão o reino de Deus? Não tenho dúvidas. Deus tem um lugar já preparado para os que blasfemarem do sacrifício de seu amado Filho Jesus Cristo aqui na terra. Veja nas Escrituras o lugar que Deus tem preparado para os que blasfemaram do santo sacrifício do seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Quem está dizendo não é o atalaia de Deus, é as Escrituras a qual os crentes evangélicos chamam de palavra de Deus. Vejam Apocalipse 20, versículo 11 a 15, Apocalipse 21, 8 e 27, Apocalipse 22, 15, Mateus 25, 31 a 46. Este lugar que Deus tem já preparado é muito terrível. É um lago de fogo ardente, com fogo e enxofre, que nunca se apaga, queima eternamente. Nenhum cristão vai para este lugar terrível. Para este lugar terrível está preparado por Deus para os crentes e os evangélicos que não se converterem ao seu Filho Jesus Cristo aqui na terra, que blasfemaram do sacrifício do Filho de Deus aqui na terra. Deus não tem nenhum prazer em ver nenhuma alma sendo lançada neste lugar tão terrível de fogo e enxofre. Quem for para este lugar tão terrível não vai culpar Deus e nem seu Filho Jesus Cristo. Deus deixou os povos da terra com livre escolha. Os povos da terra é quem escolhe para onde eles querem ir depois da morte física, céu ou inferno. Quem escolher o céu vai para os céus, depois
depois do juízo final. Quem escolheu o inferno vai para o inferno depois do juízo final. Como Jesus Cristo mostrou em Mateus 25, 31 a 46. Aqui o Senhor Jesus Cristo mostra aonde vão ficar os crentes evangélicos e os cristãos. Crentes evangélicos vão ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo naquele dia, no juízo final. Os cristãos vão ficar à direita do Senhor Jesus Cristo no juízo final. Somente naquele dia é que vai haver a separação dos crentes e dos evangélicos e dos cristãos. Enquanto nós vivermos nesta terra, tem que vivermos todos juntos, crentes, evangélicos e cristãos. Enquanto estivermos aqui nesta terra, temos que viver juntos, cristãos, crentes e evangélicos. É como o joio e o trigo, não pode arrancar o joio no meio do trigo. Tem que deixar crescer tudo juntos, somente na colheita. O dono da vinha vai separar o joio do trigo. O trigo vai botar no seu celeiro. O joio vai amarrar em moio para lançar no fogo que nunca se apaga, mas queima para todo sempre. Porque não se pode arrancar um pé de joio. Porque há possibilidade de um pé de joio se transformar em um pé de trigo e um pé de trigo se transformar em um pé de joio. Muitos crentes evangélicos não creem nesta possibilidade de um pé de joio se transformar em um pé de trigo e de um pé de trigo se transformar em um pé de joio. Será que os crentes e os evangélicos podem se transformarem em cristãos e os cristãos podem se transformarem em crentes e evangélicos? Quem já imaginou que no seu coração o quanto tem de cristãos que há 50 anos passados eram cristãos e hoje são crentes e evangélicos? Quantos crentes e evangélicos que há 50 anos passados eram crentes e evangélicos e hoje são cristãos? Então há esta possibilidade de um pé de joio se transformar em um pé de trigo e um pé de trigo se transformar em um pé de joio. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que não arrancasse o joio do meio do trigo, deixasse crescer tudo juntos, na colheita ele mesmo separaria o joio do trigo. O Senhor Jesus Cristo mostrou em Mateus 25, 31 a 46 a colheita e a separação do joio do trigo. Quem está apto para compreender todas as palavras do Senhor Jesus Cristo, hoje no século XXI? Quem pode dar a compreensão das palavras do Senhor Jesus Cristo, hoje no século XXI? Resposta em João 14, 26. Somente o Espírito de Cristo fará compreender todas as palavras que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele esteve nesta baixa terra. O Deus deste século tem cegado os crentes e os evangélicos para eles não compreender as palavras do Senhor Jesus Cristo que ele disse quando ele esteve nesta baixa terra. Quem está apto para compreender o capítulo 10, versículo 1 a 16 de João, sobre o bom pastor? Para os crentes e os evangélicos, o capítulo 10, versículo 1 a 16 de João, está selado para eles. É apenas uma parábola e os crentes e os evangélicos não compreendem esta parábola do bom pastor. E eles não podem compreender esta parábola do bom pastor. São crentes e evangélicos. Aos crentes e os evangélicos não é dado compreender as palavras do Senhor Jesus Cristo, que ele disse quando ele esteve nesta baixa terra. Veja Mateus 13, 1 a 15. Os discípulos de Jesus perguntaram para ele, porque ele só falava por parábolas. Respondeu-lhe Jesus para os discípulos: eu falo por parábola porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: e ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis, e de maneira alguma percebereis, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e nem ouçam com os seus ouvidos, e nem entendam com o coração, e nem se converta e eu os salve, ou seja, e eu os cure. Se não houver conversão, não tem cura da alma, ou seja, não tem salvação da alma. Não tem salvação sem conversão.
Os crentes evangélicos não sabem o que é conversão. Para os crentes evangélicos, conversão é se agregar a um sistema religioso aqui na Terra. Se agregar a um sistema religioso não é conversão. Se agregar a um sistema religioso é tornar-se prosélito de um sistema religioso aqui na Terra. Conversão é tornar-se cristãos e obedientes a todos os ensinamentos de Jesus Cristo, que ele disse quando ele esteve nesta baixa terra. Os crentes evangélicos não sabem o que significa ser cristãos. Para os crentes evangélicos, ser cristãos é aceitar Jesus como Salvador. É aceitar Jesus Cristo como Salvador, não é conversão. É uma invenção dos crentes dos evangélicos, onde nós encontramos nas Escrituras, com as palavras do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, eles fazendo um apelo depois de uma pregação, perguntando para os ouvintes: quem quer aceitar Jesus como seu Salvador para dar a garantia de entrar no reino dos céus? Este apelo depois de um culto, que os crentes evangélicos fazem depois de um culto de pregação, não tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. É uma invenção dos crentes dos evangélicos, que confundem a palavra invenção com a palavra conversão. Os crentes evangélicos não sabem discernir o que é invenção e o que é conversão. Não tem um povo mais enganados aqui na terra do que os povos que são crentes e evangélicos. Só quem não são enganados é os cristãos. Os cristãos têm o Espírito de Cristo para não se enganarem com os crentes e os evangélicos. O Senhor Jesus Cristo não deixou os cristãos se enganarem com os sistemas religiosos que tem aqui na terra, se identificando como crentes e evangélicos. Os crentes e os evangélicos são os povos que mais envergonham o evangelho do Senhor Jesus Cristo hoje no século XXI, no terceiro milênio. Houve uma mudança muito grande nos religiosos. Eles deixaram de ser cristãos para serem crentes e evangélicos. Não se fala mais em cristãos hoje no século XXI. Só se fala em crentes e evangélicos. Os sistemas religiosos se identificam como crentes ou evangélicos. Porque raramente se ouve um religioso dizer que é cristão. Sempre se ouve os religiosos dizerem que são crentes ou evangélicos. Cristãos, hoje no século XXI, é uma joia rara, é difícil de se encontrar aqui na terra. Agora, crentes e evangélicos, a terra está contaminada deste vírus contagioso chamado crentes e evangélicos. Todas as esquinas das ruas têm um ritual dos crentes e dos evangélicos. Eles chamam os rituais de cultos, mas não é cultos, é rituais imitadores dos afro-brasileiros, ou seja, dos africanos que vieram da África para o nosso país brasileiro. O que nós podemos contemplar hoje no século XXI, no terceiro milênio, é os cumprimentos proféticos do Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos. Contemplamos o cumprimento das profecias do Senhor Jesus Cristo em Mateus 24. Contemplamos as profecias em 1 Timóteo 4:1-2, 2 Timóteo 3:1-9, 2 Timóteo 4:1-4. Contemplamos a profecia de Pedro, 2 Pedro 2:1-22. Contemplamos a profecia de Judas, capítulo 1, versículo 3-19. Os crentes e os evangélicos não compreendem as profecias das Escrituras. Todas as profecias eram para os finais dos tempos. Os crentes e os evangélicos não sabem quando começou os finais dos tempos, profetizado por Jesus Cristo e pelos seus santos apóstolos. O Espírito de Cristo revela para os cristãos verdadeiros quando começou os finais dos tempos, profetizado por Jesus Cristo e pelos seus santos apóstolos. Quem sabe me responder em que ano veio a surgir os crentes e os evangélicos? No ano que surgiu os crentes e os evangélicos foi exatamente o ano que começou os finais dos tempos, profetizado por Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Em 1517 abriu-se as portas para o começo dos finais dos tempos,
profetizado por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Deus permitiu que se levantasse um homem corajoso para que as portas dos finais dos tempos fossem abertas. O nome deste homem corajoso foi Martinho Lutero. Martinho Lutero foi quem semeou a semente que hoje é reconhecida mundialmente como crentes evangélicos. Os católicos romanos não reconheciam como crentes ou evangélicos, reconheciam como protestantes. Hoje os católicos romanos já estão reconhecendo como crentes ou evangélicos. Então, de 1517 para cá, iniciava-se os finais dos tempos, profetizado por Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Quem sabe me responder em que ano começou o cristianismo? O cristianismo começou no ano 29 para o ano 30 da nossa era cristã. O cristianismo foi fundado por Jesus Cristo. Jesus Cristo não fundou uma religião aqui na terra. Jesus Cristo iniciou o reino de Deus aqui na terra, mas não registrou em cartório no seu nome, e nem deu nenhum nome para que os crentes evangélicos viessem a fundar suas religiões em cartórios com o nome de igrejas A, B ou C. Hoje o alfabeto do A ao Z não dá para comportar os nomes das igrejas que já foram fundadas hoje na terra, porque tem mais de 10 mil religiões fundadas na terra, cada uma com um nome de fantasia, registrada em cartórios, com CNPJ, como é registrada uma empresa. E na verdade não é igrejas evangélicas, são empresas evangélicas, gerenciadas pelos crentes evangélicos, comércio de almas humanas, vendendo salvação por um preço bem acessível, por apenas 10% do seu salário ou da sua renda. Você compra um ingresso para entrar no reino de Deus. Para o gerente destas empresas evangélicas, quem não comprar o ingresso para entrar no reino dos céus vai ficar do lado de fora sem poder entrar no reino dos céus. Os administradores destas empresas evangélicas são muito rigorosos com os seus clientes. Não pode atrasar nem um dia este compromisso que os clientes fazem com os administradores dessas empresas evangélicas, que é de pagar 10% do seu salário ou da sua renda para ter a garantia de entrar no reino de Deus. Este Deus dos crentes e dos evangélicos é rigoroso com os seus fiéis. Este Deus não perdoa nem um centavo dos seus fiéis. Quem roubar a este Deus nos dízimos não tem perdão. Quando morrer será lançado no inferno de fogo ardente. Esta falsa doutrina diabólica e satânica veio a surgir nos finais dos tempos, isso é, dos anos 1517 para cá, inventada pelos crentes evangélicos, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Como atalaia de Deus, eu desafio a qualquer um crente evangélico para eles me mostrarem nas escrituras de Mateus ao Apocalipse um versículo, o Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos dizendo para os seus ouvintes: quem não for fiel nos dízimos está roubando a Deus, e por roubar a Deus estão condenados ao fogo do inferno. Mais de 90% dos crentes dos evangélicos estão enquadrados nas palavras de Paulo a Timóteo. Veja 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 14, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9. Sempre eles aprendem sem nunca chegarem ao conhecimento da verdade. Quem conhece a verdade se liberta destes sistemas religiosos de crentes evangélicos enganadores e mentirosos aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo disse em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É lamentável de se dizer, mas não podemos nos omitir de falar estas verdades para os crentes e os evangélicos. Quando uma pessoa conhece a verdade, a primeira coisa que ele faz é deixar de ser crente ou evangélico. Ser crente ou evangélico hoje é uma vergonha para Deus e para o seu Filho Jesus Cristo. O que os crentes e os evangélicos fazem oculto, até dizer é vergonhoso. Isso era antigamente, que os crentes e os evangélicos faziam em oculto. Hoje as redes sociais nos mostram claramente
o que os crentes evangélicos fazem à luz do dia para todos os povos da terra ver. Não tem mais nada oculto que os crentes evangélicos façam que a mídia não descubra. Eu falei agora há pouco que quando uma pessoa conhece a verdade, ele deixa de ser crente ou evangélico e passa a ser cristão. Talvez você ignore, porque eu disse que uma pessoa que conhece a verdade, ele ou ela deixa de ser crente ou evangélico e passa a ser cristão. Você talvez me pergunte, e os crentes evangélicos não são cristãos? Qual é a diferença dos crentes ou evangélicos para os cristãos? Se eu lhe perguntasse por que os povos de Antioquia chamaram os discípulos pela primeira vez de cristãos, a resposta é muito simples e objetiva: cristãos. Os povos de Antioquia chamaram os discípulos pela primeira vez de cristãos porque eles se pareciam com Jesus Cristo, imitavam a Jesus Cristo, andavam como Jesus Cristo andava. Agora eu vou lhe perguntar a você que me ouve nas redes sociais: os crentes evangélicos do século XXI parecem com Jesus Cristo? Andam como Jesus Cristo andava? São honestos como Jesus Cristo era? São verdadeiros como Jesus Cristo era? Não tem avareza e nem ganância nos seus corações? Para os crentes evangélicos parecer com Jesus Cristo, eles precisam se converterem de tantas mentiras que eles acreditam pensando que é a verdade. A maior mentira que os crentes evangélicos acreditam é a mentira de pagar dízimo para Deus. Pagar dízimo para não roubar a Deus é uma mentira. Pagar dízimo para se salvar, outra mentira. Pagar dízimo para ir para os céus, outra mentira. Pagar dízimo para não ir para o inferno, outra mentira. O diabo tem cauterizado a mente dos crentes e dos evangélicos para eles acreditarem em todas as mentiras que vocês ouviram que os crentes evangélicos praticam por obediência ao Deus deste século. Muitos crentes evangélicos não sabem quem é o Deus deste século. O Deus deste século é exatamente o Deus que os crentes e os evangélicos servem com todo o prazer carnal. O Deus dos crentes e dos evangélicos é um Deus totalmente contrário ao verdadeiro Deus, criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. O Deus verdadeiro é o Deus dos cristãos. O Deus dos cristãos é totalmente oposto ao Deus dos crentes e dos evangélicos. Para você que não conhece e nem concorda que o Deus dos crentes e dos evangélicos é oposto ao Deus dos cristãos, vamos meditar nas Escrituras em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 a 7. Pelo que tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcias e nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está oculto, é naqueles que se perdem, que está encoberto, mas nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você bota na balança o evangelho do Senhor Jesus Cristo e o evangelho que os crentes e os evangélicos pregam para os seus fiéis. Só quem pode mostrar a diferença do evangelho de Cristo para o evangelho dos crentes e dos evangélicos é a balança de Deus, porque a balança de Deus é fiel e não engana a ninguém aqui na terra. A balança de Deus é justa. O peso de Deus é justo. Os crentes e os evangélicos têm dois pesos e duas medidas. Isso é peso injusto e balança injusta. A balança dos crentes e dos evangélicos só serve para pesar dinheiro. Eles pesam o dinheiro dos seus fiéis. Quando eles botam o dinheiro dos seus fiéis na balança, de cada 100 quilos de dinheiro que passa na balança dos líderes evangélicos, os seus fiéis têm que deixar 10 quilos para o Deus deste século, ou seja, para o seu líder religioso.
que descaradamente recebe os dízimos dos seus fiéis, dizendo que é para Deus. Não é com razão que dizemos que o Deus dos cristãos é oposto ao Deus dos crentes e dos evangélicos? Não tem como conciliar o Deus dos cristãos com o Deus dos crentes e dos evangélicos. O Deus dos cristãos é verdadeiro, o Deus dos crentes e dos evangélicos é mentiroso e pai da mentira. No tempo de Paulo, já existia o Deus deste século, fazendo oposição contra o evangelho que Paulo pregava. Paulo advertiu os coríntios que tivesse cuidado com o evangelho pregado pelos crentes e os evangélicos. Os crentes e os evangélicos são incrédulos e servem ao Deus deste século. Paulo, escrevendo aos Gálatas, advertiu que eles tivessem cuidado com os crentes evangélicos pregando um evangelho maldito e anátema, que não faz diferença do evangelho pregado pelos crentes evangélicos do século XXI, hoje no terceiro milênio. Não tenha dúvidas, amado ouvinte, este evangelho que os crentes e os evangélicos do século XXI pregam para os seus fiéis é o mesmo evangelho que aqueles crentes evangélicos pregavam na Galácia e em Coríntios. Veja Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 12, 2 Coríntios 4, 1 a 4. Este evangelho pregado pelos crentes e evangélicos é maldito e anátema. Um evangelho que cobra dízimo dos seus fiéis é maldito, é anátema, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Amados irmãos e ouvintes, vamos voltar ao assunto das profecias do Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos. Para os finais dos tempos, que teve o seu início dos anos 1517 para cá, que veio a generalizar-se dos anos 1970 para cá. Paulo disse que o Espírito lhe avisava que nos últimos tempos alguns iriam se apostatarem da fé e darem ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, e pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua consciência cauterizada. Somente os crentes e evangélicos com a mente cauterizada acreditam neste evangelho maldito e anátema que quem não pagar fielmente os dízimos está roubando a Deus. Esta doutrina é exatamente aquela doutrina de demônios profetizada por Paulo para os finais dos tempos. Estas doutrinas de demônios começou a se cumprir dos anos 1517 para cá. Estes homens com a mente cauterizada pelo Deus deste século se opõem contra o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ensinando mentira para os seus fiéis, que têm que pagar dízimo para não roubarem a Deus. Somente uma mente cauterizada acredita na mentira do dízimo para não roubar a Deus. Esta doutrina diabólica de pagar o dízimo para não roubar a Deus teve o seu início dos anos 1517 para cá, pelos homens da mente cauterizada profetizada por Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, 1 e 2. Profecias para os finais dos tempos que se deu o seu início dos anos 1517 para cá. Qual é melhor para os humanos da terra? Seguir um evangelho verdadeiro ensinado por Jesus Cristo, ou é seguir um evangelho inventado pelos homens com a mente cauterizada, ensinando doutrinas e preceitos humanos? Toda e qualquer doutrina que não concordar com a doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos é maldita e anátema. Quem está dizendo não é o atalaia de Deus, é as Escrituras, a qual todos os crentes supostamente evangélicos dizem que é a palavra de Deus. Vamos ouvir o que as Escrituras nos garante sobre quem pregar uma doutrina diferente da doutrina que o Senhor Jesus Cristo pregou e os seus apóstolos. Veja, segunda carta de João, capítulo 1, versículo 8 a 10, 2 Timóteo, capítulo 6, 3 a 14, Gálatas 1, 6 a 12. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse, a sua doutrina, em João 7, 15 a 18. O Senhor Jesus Cristo não pregava uma doutrina própria, se bem que o Senhor Jesus Cristo podia pregar uma doutrina própria e digna de toda aceitação, porque Jesus Cristo, como Filho de Deus, tinha toda a autoridade de pregar uma doutrina própria, mas ele disse: a minha doutrina não é minha, é do Pai que me enviou.
Então, a doutrina do Senhor Jesus Cristo é verdadeira, digna de toda aceitação. Será que os crentes supostamente evangélicos praticam a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos? Diga-se de passagem que os crentes evangélicos obedecem a doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Somente quem tem a mente cauterizada pode acreditar que os crentes supostamente evangélicos praticam a doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos hoje no século XXI. É impossível um sistema religioso de crentes supostamente evangélicos praticarem nas suas igrejas a doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos. Os crentes supostamente evangélicos odeiam a doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Quer ser odiado por um crente supostamente evangélico? Diga para ele que ele paga o dízimo, ele está em maldição, ele está caído da graça, está obedecendo às obras do Velho Testamento. O mínimo que você pode ouvir do crente supostamente evangélico é que você é um endemoniado e desviado da palavra de Deus. O dízimo é a menina dos olhos dos sistemas religiosos. Você pode tocar em qualquer coisa dos sistemas religiosos aqui na terra, só não pode tocar no dízimo. Se você tocar no dízimo, você é amaldiçoado pelos crentes supostamente evangélicos e pelos seus líderes religiosos. Como um crente supostamente evangélico pode dizer que obedece à doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, vivendo nas práticas da maldição da lei do dízimo? É muito difícil um crente supostamente evangélico aceitar que pagar dízimo na graça de Cristo está em maldição, caído da graça de Cristo, está separado da graça de Cristo. Meditem na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1 a 4, Gálatas, capítulo 3, versículo 10 a 13, Gálatas, capítulo 2, versículo 19 a 21, Romanos 10, versículo 4. É lamentável o inimigo das nossas almas conseguir enganar mais de 90% dos crentes supostamente evangélicos hoje no século XXI. Se os crentes supostamente evangélicos não se converterem ao Senhor Jesus Cristo para tornar-se cristãos, naquele dia vão ouvir da boca do Senhor Jesus Cristo palavras duras e desagradáveis, palavras que os cristãos não vão ouvir naquele dia. Somente os crentes supostamente evangélicos vão ouvir do Senhor Jesus Cristo naquele dia. Ele vai dizer: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Os crentes supostamente evangélicos desconhecem estas palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em Mateus 7, 22 e 23, Mateus 25, 41 e 46, Lucas 13, 22 a 28, Apocalipse 22, 15. Os crentes supostamente evangélicos desconhecem que os cães do Apocalipse 22, 15 são os seus líderes religiosos, que são intitulados pastores. Veja Isaías 56, 11, Apocalipse 22, 15. As escrituras estão seladas para os crentes supostamente evangélicos hoje no século XXI. Eles não estão entendendo nada das escrituras, estão como os seus pastores, não compreendem nada, porque estão com a mente cauterizada, os corações cheios de ganância e avarezas, só pensam no lucro e mais nada. As pobres almas caminhando para o abismo de perdição, e os seus líderes não estão com a mínima preocupação, porque realmente não são pastores, são mercenários, cães gulosos, preguiçosos, correndo atrás da ganância e do dinheiro, e correndo atrás da maldição do dízimo para eles. Estes cães gulosos não têm outra preocupação senão de mentir para os seus fiéis, que se não pagar dízimos fielmente, estão roubando a Deus. E quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não tem salvação, nem o direito de entrar no reino de Deus. É o que eles ensinam para os seus fiéis, esta grande mentira. Será que já passou na mente de um líder religioso que os mentirosos não vão poder entrar no reino de Deus? Quem diz que os mentirosos não podem entrar no reino de Deus é as escrituras, não é os cristãos nem os atalaias da última hora. Que são as escrituras que são inspiradas pelo Espírito de Cristo. Vejamos Apocalipse 21, 8 e 27, Apocalipse 22, 15. Acreditamos que existe os céus dos crentes supostamente evangélicos e os céus que o
que o Criador tem preparado para os cristãos. No céu dos crentes supostamente evangélicos, entra de qualquer jeito, entra de qualquer maneira, cães, mentirosos, blasfemadores, desobedientes à palavra de Deus aqui na terra. Nos céus do Filho de Deus, que ele foi preparar para os cristãos, não entra cães, mentirosos, feiticeiros, idólatras, adúlteros e nem quem acredita nos homens mentirosos. Deus é tão justo e sábio que quem apoiar os mentirosos também não pode entrar no reino de Deus. Quem deu a lista dos que não vão poder entrar no reino de Deus foi o anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado naquele dia na ilha de Patmos para falar com João. Vejamos a lista dos que não vão poder entrar no reino de Deus. Apocalipse 28 e 27, que diz: mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E não entrará nela coisa alguma impura, nem que pratique abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro nos céus. Vejamos Apocalipse 22:15, que diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo o que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas em favor das igrejas. Estas palavras do anjo do Senhor Jesus Cristo não é para os cristãos, é para os crentes supostamente evangélicos, porque os crentes supostamente evangélicos pensam que no reino de Deus entra abominação, mentira. É inacreditável para os crentes supostamente evangélicos que o primeiro da lista dos que não vão poder entrar no reino de Deus sejam os seus líderes religiosos, que são intitulados pastores. Nenhum crente supostamente evangélico acredita nestas palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em Apocalipse 28 e 27, Apocalipse 22, 15 e 16. Se eu lhes perguntasse, as palavras de Apocalipse 22, 15 e 16 são verdadeiras ou não é verdadeiras? Qual seria a sua resposta para mim? Creio que a sua resposta seria que são verdadeiras. Então, se são verdadeiras, e por que não praticá-las? Por que não obedecer? Porque os cães vão ficar do lado de fora, sem poder entrar no reino de Deus? Porque tem pregado a mentira para os seus fiéis. E eles amam a mentira. E aquilo que vocês amam, vocês têm prazer em fazer ou em executar. Vocês talvez me digam: os pastores não são mentirosos, eles falam a verdade para nós. Outros dizem: o meu líder não é mentiroso, ele só fala a verdade para nós, ou a verdade para a igreja. Eu vou lhe dar apenas uma mentira que o seu líder religioso ensina para vocês, fiéis, que basta esta mentira para ele não poder entrar no reino de Deus. E vai ficar do lado de fora da cidade santa por causa desta pequena mentira que ele ensina para os seus fiéis. Além dos líderes não poder entrar no reino de Deus, os seus fiéis também não vão poder entrar, porque acreditaram no líder mentiroso. Porque vocês, fiéis, não vão poder entrar no reino de Deus, porque amaram o seu líder mentiroso, que mentia para vocês e dizia: quem pode dizer amém para esta palavra? E vocês todos diziam amém. A palavra amém é confirmação. Vocês confirmavam a mentira que o seu líder ensinava para vocês, que ama a mentira e ama também os mentirosos. E vocês dão apoio à mentira. Todos os crentes supostamente evangélicos sabem quem é o pai da mentira. Os cristãos acreditam que o pai da mentira não pode entrar no reino de Deus outra vez. Por quê? Outra vez? Porque ele sabe que não pode entrar no reino de Deus outra vez. Porque ele foi expulso de lá, ele veio de lá. E Deus expulsou ele dos céus aqui para esta baixa terra. E nunca mais ele pode entrar no reino de Deus outra vez. Como o inimigo das nossas almas sabe que não pode entrar no reino de Deus outra vez, a missão dele aqui na terra
é trabalhar 24 horas para ganhar o máximo de almas que ele puder. Que ele puder ganhar, para ir morar com ele nas trevas. Os crentes supostamente evangélicos não sabem as profundezas de Satanás, que faz tudo muito parecido com a verdade para enganar os crentes supostamente evangélicos. Vamos dizer que Jesus Cristo é 100% verdadeiro e o inimigo das nossas almas fala 50% de verdade aqui na terra. E com estes 50% de verdade, ele consegue ganhar muitas almas para ele. O inimigo das nossas almas sabe das bondades que tem nos céus, porque ele veio dos céus aqui para esta baixa terra. Ninguém conhece as grandezas e as maravilhas dos céus mais do que o inimigo das nossas almas, porque ele gozava destas maravilhas nos céus antes de se revoltar contra o nosso Criador nos céus. Ele se rebelou-se contra o Criador, querendo tomar o seu trono nos céus, querendo ser igual ao seu Criador nos céus. O Criador expulsou dos céus para esta baixa terra. Quando o dragão desceu aqui para esta baixa terra, os anjos no céu disseram: ai da terra e dos que nela habitam, porque o diabo desceu para lá com grande ira, sabendo que não vai viver eternamente na terra, tentando os povos da terra. Um dia ele vai ser preso em um lago de fogo e enxofre e nunca mais sairá de lá. Veja Apocalipse 12, 7 a 12. Quando o diabo for preso, a terra vai ter paz perfeitamente, porque não tem mais tentador na terra. E a terra vai se tornar um paraíso. Neste tempo se cumprirá a profecia de Pedro: novos céus e nova terra, aonde vai habitar a justiça para sempre. Enquanto tudo isso não acontecer, o inimigo das nossas almas vai ganhando almas aqui na terra para ele, ou para ir morar com ele no inferno, com eles e os seus ministros diabólicos. Sabe qual é os povos que o inimigo das nossas almas achou melhor e mais fácil de enganar aqui na terra? Os crentes e os crentes supostamente evangélicos. Por que o diabo gosta de enganar os crentes supostamente evangélicos? Porque eles amam a mentira e gostam de serem enganados pelo pai da mentira aqui na terra, que é o diabo. Como o próprio Jesus Cristo disse para os crentes supostamente evangélicos daquele tempo que ele esteve nesta baixa terra. Veja, João 8,44. A maior mentira que os crentes supostamente evangélicos praticam é a mentira de pagar dízimo para não roubar a Deus. Não tem uma das mentiras maiores aqui na terra inventada pelo diabo, de que é a mentira de pagar dízimo para não roubar a Deus. Esta é uma das mentiras maior, predileta dos crentes supostamente evangélicos hoje no século XXI. Só tem um povo aqui na terra que não caíram nestas armadilhas do diabo de pagar dízimo para não roubarem a Deus. É um povo que deixaram de ser crentes ou evangélicos para serem cristãos. Os cristãos têm o selo do Deus vivo e verdadeiro. O diabo pode até tentar um cristão, mas não convence a pagar dízimo para não roubarem a Deus. Assim como Jesus Cristo venceu o tentador no deserto, dá este poder aos cristãos de vencer o tentador no deserto desta vida terrena. Em João 16,33, disse o Senhor Jesus Cristo: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenham paz. No mundo tereis tribulações, ou seja, no mundo tereis as tentações. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Esse mesmo João que escreveu o Evangelho, escreveu as suas cartas, dizendo: o mundo jaz no maligno. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo: eu venci o diabo e vocês também vencerão, se confiarem em mim e nas minhas palavras. Todos os que obedecerem ao que Jesus Cristo ensinou quando ele esteve nesta baixa terra, têm o Espírito de Cristo, e o Espírito de Cristo vem e faz morada para sempre nestas pessoas cristãs. Se alguém me amar e guardar a minha palavra, o meu Pai o amará. E viremos a eles e faremos nele morada.
O cristão tem a garantia e o selo do Espírito de Cristo. Por quê? Em quem Jesus Cristo fizer morada, o inimigo não vence e nem engana com a sua astúcia mentirosas. Uma das coisas que o diabo ofereceu ao Senhor Jesus Cristo no deserto foi as riquezas deste mundo. E Jesus Cristo rejeitou. Mas aquilo que o Senhor Jesus Cristo rejeitou no deserto, os crentes supostamente evangélicos abraçaram de corpo e alma aquilo que Jesus Cristo rejeitou do diabo no deserto. Os crentes supostamente evangélicos não pensaram duas vezes, aceitaram de todo o prazer, sem nenhuma dificuldade. O diabo tentou Jesus Cristo 3 vezes e o Senhor Jesus Cristo não caiu nas lábias do tentador. Os crentes supostamente evangélicos não precisou o tentador tentar mais do que uma vez. Eles caíram com facilidade, sem mais nenhuma insistência do diabo. O diabo disse para os líderes religiosos: eu tenho um pacto para fazer com vocês aqui na terra. Eu ofereci as riquezas deste mundo para o filho de Deus no deserto. Ele rejeitou, mas se vocês me obedecerem na terra, a tudo que eu vos mandar vocês fazerem, eu dou as riquezas terrenas para vocês, porque me foi entregue e eu dou a quem eu quiser aqui na terra. Os líderes religiosos não pensaram 2 vezes e aceitaram a proposta do diabo. Depois do pacto assinado, foram perguntar para o diabo: o que é que nós vamos fazer para nós ganharmos muito dinheiro aqui na terra? O diabo disse para os líderes religiosos que tinham assinado o pacto: vocês vão fundar religiões na terra e vão ensinar para os vossos fiéis que quem não pagar dízimo, que quem não pagar os dízimos fielmente, estão roubando a Deus. E os vossos fiéis, para não roubarem a Deus, vão pagar os dízimos de tudo que eles ganham sem negar nem um centavo. E assim vocês conseguirão muitas riquezas terrenas. Tem outra coisa que vocês têm que obedecer às minhas ordens aqui na terra. E não pode deixar de me obedecer. Vocês não podem falar mal do pecado para ninguém nas vossas igrejas. Deixem os vossos fiéis à vontade para eles fazerem o que eles bem quiserem. Não proíbam nada para os vossos fiéis e principalmente para as mulheres. Porque as mulheres são muito vaidosas. Não proíbam nada para as mulheres. Deixem as mulheres à vontade. Não toquem nas vaidades das mulheres. Não toquem nos pecados das mulheres e nem dos homens e de ninguém das vossas igrejas. Deixem os vossos fiéis livres, sem nenhum impedimento. Não deixem os vossos fiéis imitarem os cristãos, porque os cristãos pertencem ao homem lá de cima. E ao redor de cada cristão tem um anjo para lhes guardar. E este anjo tem uma espada de fogo na sua mão. E eu não posso me aproximar dos cristãos aqui na terra. Os povos que eu mais posso me aproximar deles aqui na terra será os crentes supostamente evangélicos, porque eles fizeram um pacto comigo em troca das riquezas deste mundo, e o mundo jaz sobre o meu controle, e eu controlo o mundo inteiro e as suas riquezas aqui na terra. Eu amo os crentes supostamente evangélicos, mas eu odeio os cristãos. Não quero que nenhum crente supostamente evangélico imitem os cristãos aqui na terra. Assim como o Filho do Homem lá de cima tem a sua doutrina para os cristãos seguirem, eu tenho também a minha doutrina para os crentes supostamente evangélicos obedecerem aqui na terra. E uma das minhas doutrinas mais rigorosas aqui na terra, que os crentes supostamente evangélicos têm que cumprir na risca, é a doutrina do dízimo, para não roubarem a Deus. Eu não sou um Deus lá nos céus, porque fui expulso dos céus para esta baixa terra. Mas aqui na terra eu sou um Deus. Este dízimo que os crentes supostamente evangélicos pagam não é para o Deus lá de cima, é para o Deus terreno,
O Deus terreno precisa do teu dinheiro, porque as suas religiões só funcionam com dinheiro. E o dinheiro mais aceitável pelo Deus deste século é o dinheiro de dízimo dos seus fiéis. O Deus terreno não fica satisfeito com ofertas voluntárias, porque ofertas voluntárias imitam os cristãos. E o Deus terreno não quer os seus seguidores e fiéis imitando os cristãos aqui na terra. O Deus terreno tem pavor aos cristãos, mas ele ama os crentes supostamente evangélicos. Por quê? Eles fazem tudo o que o Deus terreno manda fazer. A preocupação do Deus terreno é com os dízimos dos seus fiéis. O Deus terreno perdoa qualquer transgressão dos seus fiéis, mas a transgressão do dízimo é imperdoável. Transgrediu a doutrina do dízimo, será castigado com rigor e dureza. E assim mesmo ele diz que vai destruir todos os roubadores de Deus do seu Deus aqui na terra. Vai destruir os seus bens terrenos. Este Deus terreno é cruel com os seus fiéis. Os fiéis do Deus terreno deste século podem ficar devendo ao mercantil, ao açougue, à farmácia, ao agiota. Só não pode ficar devendo ao Deus terreno, o qual eles servem com reverência e temor. Amados irmãos e ouvintes que me ouvem pelas redes sociais, os atalaias do Deus dos céus não têm prazer em ver estas multidões de crentes supostamente evangélicos presos nas armadilhas do diabo aqui na terra, enganando e sendo enganados pela sagacidade de Satanás, que escravizam os crentes supostamente evangélicos nas falsas crenças religiosas aqui na terra. A nossa missão como atalaia do Deus vivo é advertir os crentes supostamente evangélicos para eles abrir os olhos para verem o grande abismo que eles estão andando rumo a negrume das trevas, morada eterna de Satanás e dos seus anjos, caído da graça do Deus vivo aqui na terra. Nesta mensagem, o Deus vivo deu a graça de mostrar para os povos da terra 3 tipos de pessoas que tem aqui na terra, que são eles, os crentes evangélicos e os cristãos. Quem vai ser chamado por Jesus Cristo naquele dia, no juízo final, de malditos praticadores de iniquidades? É os crentes, é os evangélicos ou os cristãos? Quem vai ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final? É os crentes, é os evangélicos ou é os cristãos? Meditem em Mateus 25, 31 a 46, Lucas 13, 22 a 28, Mateus 7, 21 a 23, Apocalipse 22, 15, Isaías 56, 11, Isaías 44, 26, Apocalipse 22, 16. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas em favor das igrejas do século 21, antes de tocar a última trombeta. Ninguém está obrigado a crer no atalaia de Deus. Estamos mostrando o grande abismo que os crentes supostamente evangélicos estão andando ou marchando a passo largo, sem perceberem, como os povos do tempo de Noé. Deus levantou o seu atalaia Noé para avisar para os povos o que em breve Deus iria fazer com os povos da terra. Deus está levantando o seu atalaia no século 21, terceiro milênio, para avisar para os povos da terra o que em breve vai acontecer com os crentes supostamente evangélicos. Provera Deus que todos os que ouvirem esta mensagem se tornassem cristãos, para não ouvirem naquele dia o Senhor Jesus Cristo lhe chamar de malditos praticadores de iniquidade. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Esta é a mensagem para os crentes supostamente evangélicos. Este é o conselho revelado dos céus para os povos da terra, antes de tocar a última trombeta. Deus em Cristo seja louvado. Amém.